a única forma de você conseguir ganhar dinheiro, ou a maior parte das pessoas ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, é surfando uma tendência de alta semanal, que é a fase que nós estamos. Cara, o Crypto Blinders tá aí. O Crypto Blinders é o nosso Netflix, praticamente são 190 conteúdos. E aí você tem todas as aulas que você precisa. Então tem aulas lá do Mestre Bitcoin 3.0, tem o Mestre dos Fundamentos, Mestre dos Gráficos, Mestre Price Action, Mestre das Carteiras. Então, para quem precisa de uma base de conhecimento, tem mais aqui, tá? Olha aí, ó. Mestres do DeFi, Mestres da Chain, Mestres da Economia, Mestre de Gerenciamento de Risco, Mestre da Alavancagem. Tem mais aí, Mestres dos NFT, tá? Então, para quem quer, é só você clicar aqui, ó. Você, quando adquire o Crypto Blinders, você clica e acessa todas as aulas especificamente daquele tema, tá bom? Uma alta infinita, Bitcoin pode romper, chegar aos 100 mil dólares ainda essa semana. Alta infinita aí para Bitcoin, que está bem distante aí das médias, né? Principalmente a média 14 semanal, que é a principal média que eu venho utilizando para este ciclo de bull market. Só que muita gente, eu já tenho ciência disso, muita gente tá me mandando print de lucro em corretora e assim por diante, em determinada altcoin e tal. E eu sei que são tudo lucros passageiros, por quê? Porque se tu não sabe o que tu tá comprando e tu não sabe fazer trade, mas mesmo assim tu tenta arriscar fazer trade em tendência de alta, basta apenas uma semana lateral ou uma semana de correção para tu devolver todo o lucro com juros. Por quê? Porque o mercado, né, as pessoas elas não têm noção do quão volátil é as altcoins que elas estão se expondo. Então, muita gente que está posicionada em altcoins, infelizmente, vai perder. Também, outro problema é as pessoas ficam mexendo no capital todos os dias. Então, se tu está entrando na corretora todo dia, tu mexe no teu capital todo dia, tem algo errado, porque provavelmente você vai ser liquidado, provavelmente você vai perder capital, porque quanto mais você mexe no capital, nos ativos que estão em tendência de alta e tenta fazer trade com eles durante o dia, né? Ficar comprando, vendendo. Ai, cai hoje de manhã, sobe de tarde, cai hoje de noite, sobe de manhã. Ou seja, a grande maioria das pessoas, com certeza, principalmente iniciantes, 95% das pessoas que entram no mercado, o problema delas é que elas ficam mexendo no capital o tempo todo, pulando de altcoin em altcoin, pulando de galho em galho. Aí ela ganha muito numa altcoin, devolve todo o lucro que ela teve numa altcoin em outra altcoin que ela achou que ela tinha que entrar e aí caiu. Então, não adianta, pessoal, não existe milagre. Você tem que operar o mercado tendência de alta simplesmente comprando, escolhendo, né, 2, 3, 4, 5 criptomoedas no máximo. De preferência, na maior parte agora, por enquanto, ainda é Bitcoin, porque Bitcoin segue entregando mais alta do que toda a média do mercado, tá? E as altas das altcoins, elas duram muito pouco tempo, elas não estão acontecendo de ter uma alta consistente, né? Também é importante entender como é que funciona uma tendência de alta. Então, a tendência de alta, o mercado entrega alta, lateraliza, entrega mais alta, lateraliza, entrega mais alta. E durante essa lateralização, às vezes ela fica vários dias a lateral. E durante essa vários dias laterais, ali que o cara começa a ficar com medo de perder. Por quê? Porque daí o mercado, porque às vezes ela tá comprando topo, né? Tá comprando alta hoje, por exemplo. Aí o Bitcoin, sei lá, sai de 94.500, para em 100 mil dólares, para em 100 mil dólares, volta a cair para 80, sei lá, corrige até 86 e continua subindo. Só que durante todo esse período de correção, que às vezes leva 20, 30 dias, em que o mercado fica caindo com lateralização, mesmo assim o mercado ainda vai continuar em alta. Só que se você não deixar, não der espaço para aquela criptomoeda ela lateralizar, ela ficar consolidando para voltar a subir, você infelizmente perde capital. Então é muito importante você ter paciência, né? Você tomou uma decisão, comprou determinadas altcoins, você tem que tomar a decisão de ficar ou não posicionado nelas e ver até onde elas vão continuar fazendo a manutenção da tendência de alta, tá? Então a tendência de alta, apesar de ser bonita, a gente falar, não, agora é alta infinita, mas a gente sabe que o mercado ele vai
trabalhando em ondas e essas ondas fazem com que o mercado ele fique lateral por um tempo e volte a subir. Então algumas meme coins agora elas estão em tendência de alta, né? O caso da Flock aqui também, que está em tendência de alta aqui, que está quase finalizando esse período lateral dela aqui, né? Tá esse período de acumulação para continuar subindo, está quase rompendo ali o topo, né? E aonde é o melhor período para comprar? Bom, o pior período para comprar é que geralmente você compra e geralmente o mercado começa a cair logo em seguida, é comprar, por exemplo, RSI antes dele estar na sobrevenda do gráfico de 4 horas. Então, existem alguns momentos durante os meses em que existem algumas correções mais fortes, agressivas e que demoram mais tempo, né, que duram mais tempo para o mercado continuar subindo. Então, a melhor forma de você ganhar dinheiro com criptomoedas, altcoins, né, é não, primeiro, não operando todo dia, então não fica mexendo no teu capital o tempo todo. Se estiver mexendo no capital o tempo todo, entrando na corretora todo dia, está fazendo algo de errado. Provavelmente você vai tomar péssimas decisões nos piores momentos possíveis, né? E o segundo ponto é, cara, dá uma olhada em quais tokens que estão subindo mais forte que o Bitcoin. Então, por exemplo, existem altcoins que estão mais fortes que o Bitcoin, como, por exemplo, é o caso da Mantra. A Mantra ela não está mais forte que o Bitcoin há pouco tempo atrás, ela está mais forte que o Bitcoin há muito tempo atrás. Só que adianta eu comprar agora ela aqui? Adianta eu comprar ela aqui? Não. Mas eu sei que ela está forte, tá? Então, ela está numa tendência de forte a alta. Está subindo em relação ao Bitcoin, desde o ano passado ela está ganhando muita força em relação ao Bitcoin. Então, se eu pego a Mantra, comparo ela com o Bitcoin, eu sei que a Mantra é uma das altcoins mais fortes, talvez acho que é a mais forte desse ciclo, né? Então, ela realmente está bem forte contra o Bitcoin desde o ano passado, ela vem numa tendência de alta, mas percebam que em alguns momentos ela sofre um pouquinho para o Bitcoin, então ela tem algumas correções mais agressivas. E geralmente altas muito fortes, o que o pessoal que teve lucro com essa altcoin faz? Ele acaba trocando por Bitcoin. Por isso que agora, nesses últimos dias, né, esses últimos 2 dias, a Mantra está caindo bem contra o BTC, tá? Então, olha só, ela cai 20%. E essa matemática ninguém faz. Então, o pessoal que fala assim, Bitcoin, ele não tem como multiplicar em 20 vezes meu capital, realmente. A Mantra talvez tenha até mais possibilidade de multiplicar o teu capital mais do que o Bitcoin. Porém, se você comprar agora, por exemplo, você pode abraçar uma queda bem forte em relação à BTC e perder Bitcoins segurando Mantra, tá? Por quê? Porque o estouro dela já foi. Ela ficou muito tempo para dar esse estouro, e esse estouro é fora do normal, ele não é normal. Então, o que acontece é que esse token, apesar dele possivelmente continuar sua alta em dólar, você tem que lembrar que contra o Bitcoin talvez ela não consiga mais entregar tanto, talvez, tá? Olha só, e aí onde é que eu compro? Onde é que eu devo comprar ela? Bom, ela está fazendo acumulação para continuar subindo, tá? No curto prazo, é bem provável, é bem possível também, que ela venha e volte a retestar esse topo aqui, né? Até porque a reversão de tendência, ela só acontece quando a gente descobre topo. Então, aqui ainda ela não fez um topo, tá? Ela ainda não fez nenhum topo, ela tá tentando fazer um topo, mas ela ainda não fez topo. Por quê? Porque ela não perdeu o gráfico diário anterior. O gráfico diário anterior está em 2,50. Então ela deu uma quinada muito forte. Então é bem possível que após essa correção breve ela continue subindo. É mais provável ela continuar subindo do que ela logo cair. Mas no curto prazo ela vai volatilizar bastante contra o Bitcoin. Bastante contra o Bitcoin. Por quê? Porque muita gente está trocando Mantra por Bitcoin temporariamente. Até eu acho que está tendo uma força maior no Bitcoin por conta disso. Porque existem muita gente que está fazendo lucro nas altcoins recentes e já está trocando por Bitcoin, né? Acaba acontecendo muito isso, até porque o Bitcoin ainda não rompeu aqueles os $100 mil por unidade, né? Ele está quase, está em 94.500.
Mas a gente ainda não tem aquela temporada das altcoins, a famosa temporada das altcoins. Então, apesar, né, das altcoins terem subido bem forte, e algumas delas até superaram o Bitcoin, no geral ainda Bitcoin segue líder. Ele tentou fazer um bull trap aqui, tentou marcar, não deu, continua subindo. Então, Bitcoin, claramente, essa tendência de alta do mercado é praticamente Bitcoin explodindo, tá? O Bitcoin, claramente, nesse mercado agora, ele está mais forte.